Dependemos de Ti, Espírito Santo. Tu és tudo que nós queremos, é o que precisamos, Jesus. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Aleluia. Em uma só voz, vamos. A igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a
és o nosso Rei, Tu és a nossa salvação, Jesus. E nós Te amamos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome essa noite, porque cremos em Ti, Jesus. Querido, sempre gera em nosso coração uma expectativa daquilo que Deus pode fazer, ou daquilo que nós cremos que Ele sim pode fazer em nossas vidas. E muitas vezes isso torna-se gerando uma ansiedade. Mas eu quero dizer uma coisa: em meio a essa ansiedade, essa preocupação daquilo que Ele vai fazer na sua vida, lembre-se de uma coisa: Ele já está fazendo na sua vida. Se você está aqui esta noite, se você tem saúde, se você tem uma família, se não tem faltado pão na sua casa, na sua mesa, é porque Ele está com as suas mãos sempre estendidas te abençoando. Então Ele já está fazendo na sua vida. E Ele é um Deus de promessa. Aquilo que Ele prometeu para você é aquilo que você está aguardando, e isso vai acontecer. As promessas do Senhor Jesus Cristo não tem prazo de validade. Sempre vai acontecer no tempo dEle, no tempo certo. Então que o seu coração possa estar tranquilo. O Espírito Santo, Ele pode silenciar o seu coração por tantas coisas, por tantos problemas, por tantas situações. Mas o Espírito Santo é aquele que conforta o seu coração. E Deus sempre está com você o tempo todo, saiba disso. E essas promessas não falham na sua vida. A gente como ser humano, a gente como pessoa, como humano, a gente falha com Ele, com o nosso Deus. Mas o poder dEle, aquilo que Ele pode fazer na sua vida, não está limitado àquilo que nós somos. Não depende de nós. Ele é poder, Ele é graça. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que sempre olha para você com outros olhos. Não com os olhos de julgar a sua vida, com os olhos de só vou abençoar se Ele fizer isso para mim, só vou abençoar se Ele realmente me buscar sempre. Não, Ele sabe que você é falho, que você é humano. Claro que Ele não quer que você fique errando o tempo todo, mas Ele na cruz do Calvário, Ele levou os seus problemas, os seus erros e a sua falha, e você é vitorioso no nome dEle, amém? Se você crê nisso, eu não sei o que você está passando, é Ele que conhece o teu coração, é Ele que sonda o teu coração, é aquele que sabe o que está passando no teu pensamento, Ele conhece. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele tem um novo tempo para você, Ele tem uma nova história para você. Creia nisso, creia nessa verdade. Ele é um Deus que não falha, jamais. Ele não falha na sua vida, Ele é fiel. E tenha certeza que você vai sair dessa noite transbordando do poder dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle na sua vida, na sua casa e na sua família. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga: Jesus, eu creio. Tem esse tempo para falar com o Pai. Diga: Jesus, eu creio nessas palavras. Eu creio na Tua palavra. Tu és fiel, Jesus. Venha, Senhor, sobre o meu coração. Venha, Senhor, sobre as situações que estão acontecendo na minha vida. Vem, Senhor, com Teu poder. Vem com Tua graça, Pai. Porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. Por isso nós Te louvamos e nós Te adoramos, Jesus. Aleluia, exaltado seja o Teu nome, Pai. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele não estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou. Fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, Sua paz
eu encontrei, não serei abalado. Nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo. Não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Diga isso. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Sim, em ti eu vencerei, pois firme eu estarei. Sim, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais falhará, nunca
nunca falhará. Jamais. Aleluia. Isso mesmo, bem forte esse aplauso ao Senhor de gratidão, porque nós acabamos de declarar uma verdade aqui que é absoluta. Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Deus tem todo o poder. Deus nunca pode falhar. Deus nunca vai falhar, porque Ele é perfeito. Perfeito em tudo que Ele faz. Ele é íntegro em tudo que Ele faz. Então, se Ele promete, Ele cumpre. Amém? Porque Ele não pode voltar atrás. Ele não pode se arrepender. A Bíblia diz, tem gente que diz assim, Deus pode qualquer coisa. Tem uma coisa que Deus não pode. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, porque Deus Ele é a verdade. Em si, essa é a essência de Deus. Portanto, Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. E Ele é um Deus de promessas. Amém? Amém. Eu sei que nós estamos caminhando para o fim do ano. E hoje à tarde a gente estava aqui pensando, estamos cansados, né? A gente está numa vida um pouco cansativa. Mas eu tenho um ditado, eu tenho um princípio que é meu, que eu digo assim sempre: é melhor estar cansado que é melhor estar cansado que entediado, né? Porque os cansados trabalham, os cansados produzem, os cansados vão mudar o mundo, os entediados não fazem nada, ao contrário, só fazem bobagem, né? Muito bem, podem sentar-se. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Vocês viram que nós estamos sem as cadeiras lá de trás, porque nós já estamos nos preparando para sábado. Sábado nós vamos ter uma grande festa aqui para as crianças, um grande encontro das crianças, em comemoração ao 12 de outubro, Dia das Crianças. Não foi possível a gente realizar no sábado passado, não vamos fazer nesse sábado agora. Então nós já estamos preparando, depois vai tirar tudo. E já temos várias atividades preparadas para as crianças. Vamos começar às 12, né? Às 14 horas. Né? Às 14 horas. Então, vai ser um tempo de celebração para a criançada. Você quiser trazer o seu filho, pode trazer. Aqui nós vamos estar prontos para recebê-los aqui, tê-los aqui nesse período das 14 às 17, ok? Muitas atividades, 16, tá bom, já é tempo suficiente para estar com criança, sim ou não, irmão? Meu Deus do céu, muito bem, então nós estamos os irmãos já estão se exercitando, se preparando, porque sempre é uma grande tarefa, muito trabalho, estar com a nossa criançada. Esperamos que você traga. Tem gente que vem, traz o vizinho, traz o filho, o neto, traz todo mundo, né? Então, você pode fazer isso também. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muito bem. Esses dois versículos, por si só, eles dizem muitas coisas. Eles começam dizendo que nós temos uma luta. Nós temos uma batalha. E essa batalha é uma batalha constante. Nós temos uma luta, todos temos
Todos nós nessa vida. Em alguns momentos essa batalha, essa luta se torna mais intensa, outras vezes menos intensa, outras vezes mais ao nosso favor, outras vezes totalmente contra nós, né? Mas há uma luta, há uma militância constante. E diz esse texto que as armas que nós usamos nessa batalha, logicamente não é uma batalha física, literal, é uma batalha, uma guerra espiritual, emocional. Nessa batalha nós não vamos usar armas humanas. As armas não são humanas, mas são armas poderosas em Deus, capazes de destruir aquilo contra quem nós lutamos, contra quem nós guerreamos. São pensamentos, são argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. São pensamentos que tentam afetar nossa obediência a Deus, o entendimento de Deus, sua palavra. Para nós entendermos o que são fortalezas, o que diz aqui a palavra, que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são construídas ao redor do homem. Você precisa saber que o homem é uma cidade murada, e aqui fortaleza ou cidade é o homem, a cidade representa o homem, os muros representam as suas defesas morais. Os filósofos diziam que o homem é uma ilha. O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Então, isso nos chama a entendermos que é uma guerra que nós não vemos, que nós não enxergamos, mas que está acontecendo ao nosso redor. Há um mundo espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes vocês, não sei se vocês já perceberam que há coisas que acontecem que vocês não conseguem compreender, que vai além da nossa compreensão humana, né? É um mundo espiritual que está ao nosso redor. E naturalmente Deus criou o homem com proteção, né? Com defesas. Deus nos criou com a capacidade de criar barreiras que impedem que podem impedir que o mal penetre na nossa vida. Agora, o que acontece é que muitas vezes, vamos impedir que invasões aconteçam na nossa vida. Lembra de uma cidade murada. Podemos impedir que coisas entrem na nossa vida, mas muitas vezes nós abrimos portas, nós abrimos brechas que podem penetrar na nossa vida, situações que podem ocorrer em qualquer etapa da nossa vida, desde a nossa infância até o dia em que vamos embora dessa terra. Sempre estamos cercados de todo o mal que tenta agir, que tenta penetrar na nossa vida, destruir-nos. Lembra que a palavra de Deus diz que o inimigo, que o diabo anda ao nosso redor, buscando uma oportunidade, um momento, para que ele possa entrar na nossa vida e realizar o mal, a maldade. Então, nós podemos permitir essas invasões na nossa vida, e elas muitas vezes podem se tornar maldições e situações que podem ocorrer, que vão dar lugar a todo tipo de malignidade. Existem algumas pessoas que elas não possuem muros de proteção de espécie alguma nas suas vidas. Elas estão abertas a este mundo, a tudo que acontece, estão indo em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, se envolvendo em qualquer situação, sem pensar nos prejuízos, na influência que aquilo pode causar na sua vida, o mal que aquilo pode causar na sua vida. A Bíblia nos traz essa imagem de uma cidade com muros e mostra que onde há muros, há proteção e há ordem. Quando trabalhamos com o nosso domínio próprio,
quando a gente cuida, quando a gente vigia da nossa vida, quando a gente está preocupado, porque o grande problema é o seguinte, minha gente, nós temos grandes preocupações na nossa vida. Todos nós, né? A gente se preocupa, todos nós somos seres tripartidos. Nós temos 3 partes, assim, porque fomos criados, e se cremos que fomos criados por Deus, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos 3 partes, espírito, alma e corpo. Nós cuidamos muito do nosso corpo. Hoje em dia se cuida muito do corpo, sim ou não? Se faz exercício, se toma isso, toma aquilo. As mulheres cuidam muito, né? Vão aqui, vão ali, gastam muito dinheiro, sim ou não? Como é caro, meu Deus, eu sei. Misericórdia, valentes são as mulheres, né? Cada ida no cabeleireiro deixa os homens de cabelo em pé, aqueles que têm cabelo, né? Aqueles que têm cabelo. Talvez já caíram os cabelos por causa disso. Mas a verdade é que a gente cuida do nosso aspecto físico, a gente cuida do nosso corpo, a gente trata de cuidar da nossa alma e do nosso espírito, mas muitas vezes não nos dedicamos tanto como deveríamos a cuidar do nosso espírito, da nossa relação com Deus. E aí onde a gente abre brechas na nossa vida, né? Pensamentos destrutivos, argumentos e sofismas. Sofismas são filosofias vãs. Sofisma vem do pensamento de um grupo de filósofos que eram chamados de sofistas. Esses homens tinham uma mentalidade anti-Deus, uma filosofia que era totalmente contrária a Deus. É o que acontece hoje, infelizmente, em muitos lugares, em nosso país, infelizmente, isso está muito metido. Uma visão contra Deus, contra a família. Já viram isso, né? Não preciso falar sobre isso muito. Mas então nós entendemos os problemas das brechas. Em muitas áreas, alguns de nós, tem áreas da nossa vida que nós já aprendemos a cuidar bem, que a gente já levantou muros de proteção, mas tem outras áreas da nossa vida que ainda não estamos cuidando bem. Ainda existem brechas. Ainda existem brechas. E se nós queremos vitória completa na nossa vida, nós temos que fechar todas as brechas, para que o inimigo não penetre, não entre, não haja, não tenha liberdade. E muitas vezes não adianta culpar o diabo, porque o diabo é diabo, né? Ele é diabo, ele vai sempre ser diabo, vai continuar sendo diabo. E nós temos uma guerra espiritual porque existe um diabo. Por isso nós temos uma guerra espiritual. Toda brecha que nós abrimos é um alimento para demônios. Toda brecha que nós abrimos na nossa vida é uma oportunidade para eles agirem. Por isso, Provérbios, capítulo 25, Provérbios 25, 8, ou melhor, 25, 28, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não sabe se dominar, quem não tem domínio próprio, é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. Então, como as fortalezas são estabelecidas? Basicamente, esses argumentos, essas ideias, penetram na nossa vida e são muitas vezes, aparentemente, são pensamentos, são ideias. E aí estão as ideologias. Está muito popular isso hoje, né? As ideologias. Ideologias são ideias. Ideologias são sofismas, são argumentos. De que tanto se falar, começa a entrar na nossa vida. E em algum momento a gente começa. Primeiro a gente começa a desconfiar. Né? Será que isso é errado mesmo? Né? Depois a gente começa a querer acreditar. E depois a gente acaba acreditando.
Entende? Mas sempre começa com uma ideologia, com uma ideia. Nada dessas coisas que estão aí são plenamente verdadeiras, são plenamente comprovadas, são realidades, são ideias. Mas se nós permitirmos que vá entrando na nossa vida, o comunismo, eles têm um princípio que é para eles é lei. Eles assim, fale uma mentira muitas e muitas e muitas vezes, até ela se tornar uma verdade. E assim funcionam as ideologias. Fale uma mentira, fale, até que se torna uma verdade. Existem pessoas que vivem assim. Criaram uma mentira na sua vida, e vivem essa mentira, e vivem, e de repente se torna uma verdade. Se torna parte delas. E isso é uma brecha por onde o inimigo entra, tira a tua paz, tira a tua alegria, tira a tua prosperidade, afeta a tua fé, tua comunhão, tua relação matrimonial, teu casamento, entra dentro de casa. E infelizmente, tudo começa com algo natural e normal, e permitimos crescer em nós. Vou dar um exemplo. Vou usar um exemplo da ira. A ira, por exemplo. Existe uma como que eu chamaria aqui para a gente tomar muito cuidado, né? Existe uma ira que ela é basicamente um instinto natural. Todos nós nos iramos, e a Bíblia diz assim, que a gente pode se irar em algum momento. Irai-vos, mas não pequeis. Isso aí, você pode se irar. O problema é que muitas vezes nós damos liberdade a esse sentimento, nós não trabalhamos com isso, nós não buscamos controlar, nós não buscamos deter isso, e aí se abre uma brecha, e essa ira começa a dominar a nossa vida, e aí nossas decisões, nossas relações, e aí onde começam as brigas, onde começam as confusões, as divisões, os divórcios, as separações, porque alguém está irado, porque alguém responde com ira sempre, porque não aprende a dominar-se, não fecha essa brecha, não coloca um muro, uma parede nisso, e permite que isso domine a sua vida, e o diabo se aproveita disso, para destruir nossa vida, nossas relações. As pessoas, num ímpeto de ira, chega a matar alguém. Sim ou não? Chega a matar a Deus. Se arrepende terrivelmente. Esses dias eu estava vendo a notícia de um homem que é fisiculturista, que ele estava seguindo um caminhão de lixo, e o caminhão de lixo estava demorando, e ele começou a ficar irado. Ele desceu do caminhão, agarrou um trabalhador a gente não pode chamar de lixeiro, porque não existe lixeiro. Lixeiro é um lugar onde está cheio de lixo, né? O catador de lixo, e agrediu ele até matá-lo. Ele o matou. Agora está chorando, arrependido, pedindo perdão e chorando. Está sendo julgado, provavelmente vai ser condenado, porque bateu na pessoa até ela morrer. De ira. E depois ele disse, eu não sei porque eu fiz isso, eu me arrependo. Ira. Agora eu digo para você, o que pode agir na vida de uma pessoa para chegar nesse ponto? Tudo começa com um sentimento que não foi tratado, que não foi cuidado, sim ou não? Que a pessoa não foi liberta. Se você, talvez eu não consigo, você não consegue, mas Jesus consegue. Ele pode te libertar. Ele pode tirar essa ira da sua vida, né? Uma vez que essa ira cresce, ela vai se tornar um fruto da carne. O que quer dizer isso? Ela vai se tornar um resultado constante na nossa vida, nossas reações, nossas relações, todas as nossas decisões, muitas vezes, algumas das nossas decisões, vamos tomar em base a essa ira. Então, uma vez que a gente não cuida disso, ele se torna um fruto, e a ira não cuidada, não controlada, é alimento para os demônios na nossa vida, para eles agirem na nossa vida.
Antes era algo natural, se tornou carnal e agora é demônio puro. O diabo começa a usar essas coisas para convencer que aquela situação é própria de nós mesmos. Já perceberam? Eu sou assim. Eu cresci assim. Eu fui criado assim. Não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Isso não é verdade. Porque se há alguém que pode transformar a tua vida, esse alguém é Jesus. Né? Aí a gente é convencido de que não tem jeito de mudar, que é algo orgânico na nossa vida. Não. Deus nos criou com sexualidade. Nós temos apetites sexuais, isso é parte de nós. Mas a gente não pode usar isso como desculpas para justificar uma desordem nessa área da nossa vida. Ninguém diz amém, mas eu creio nisso. Você não pode usar isso como dizer, não, isso é parte de mim. Antigamente, muito tempo atrás, quando as mulheres eram menos, não vou dizer feministas, não, vou dizer menos aprendidas, conhecidas, independentes. O homem, ele tinha uma amante, ela dizia assim, é assim mesmo, é o homem assim, é coisa do homem. Quê? Lembra disso? A gente já ouviu isso. Eu já me conformei que o meu marido tem várias mulheres, os homens são assim. Que história é essa? Né? Deus nos criou com sexualidade. E temos apetites sexuais, isso é normal. Mas quando isso está descontrolado, isso já não é natural, já não é normal, isso é espiritual e precisa de libertação. Não sei porque você não diz nada, mas tudo bem. Né? Então, quando quando há um descontrole, né? Quando há uma doença, você vai no hospital e fazem, você está com uma dor, qualquer lugar, e fazem 300 mil exames e não encontram essa dor. Os médicos entendem que essa dor pode ter outro tipo de origem, sabia? Aí eles vão te mandar lá para o psiquiatra. Né? Aí o psiquiatra também não sabe o que é, ele te dá um remédio, aí você fica andando por aí como se fosse um zumbi. Né? Entende? Então, hoje tudo é remédio, sabia? Eu estava pensando, esses dias eu vi uma notícia, olha, agora é o seguinte, a medicina agora determinou que pressão alta é 12 por 8. E falei, lascou. O mundo inteiro está com pressão alta. Né? Agora, você já pensou sobre isso? 12 por 8, até agora era pressão normal. Agora a medicina diz, é pressão alta. Mas sabe qual é o problema? Você vai no médico, sua pressão está 12 por 8. Sua pressão está alta, vou te dar remédio. Vou te dar remédio. Entende que existe todo um sistema que trabalha, e não se engane, irmãos, isso é uma grande realidade. A pessoa está bem, sua pressão está alta, 12 por 8 está normal. Aí você toma um remédio, descontrola tudo, afeta outra coisa na sua vida, dá dor de cabeça, dá não sei o quê. Aí você pega uma bula, pega a bula de uma aspirina e leia o que diz lá. A bula da aspirina assim, provoca vômito, dor de cabeça, não sei o quê, dor nas pernas, não sei o quê, batimento do coração, taquicardia. Entende? Então, nós estamos num sistema, num mundo, onde tudo tem um propósito maligno. Para tirar a nossa paz, nossa alegria. Nós vamos precisar lutar, uma vez que a fortaleza é construída, a gente vive como prisioneiros muitas vezes, daquele problema, daquela situação. Quantas pessoas hoje têm doenças que são
puramente emocionais. Já viram isso? Doenças que são totalmente emocionais. Totalmente emocionais. E o que nós vamos fazer? Vamos tratar isso como? Com remédios? Vamos tratar isso como? Não. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de libertação. Então nós precisamos destruir essas fortalezas. E só podemos destruir essas fortalezas através do poder de Deus. Vamos a lutar. Por isso Paulo fala das nossas armas, que elas são espirituais, armas com as quais nós lutamos. Pessoas, às vezes, se acomodam. Às vezes as pessoas se acomodam, se sentem tranquilas, e não percebem que há uma guerra ao seu redor, que em algum momento essa guerra vai chegar nas suas vidas. Vai chegar, e aí nós temos que estar preparados. A questão é, nós precisamos estar preparados sempre. Não estou sendo nem pessimista, não estou sendo fatalista de forma nenhuma, porque eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos levará em dias de grande bênção e vitória. Mas nós estamos num mundo caído, dominado pelo mal. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo está aí, o mundo jaz no maligno. Então, a gente precisa, sabe como a gente começa a resolver tudo isso? Eu quero avançar. Nós precisamos nos esforçar, trabalhar, cuidar da nossa vida. Você está aqui hoje, na casa de Deus, adorando. Nós tivemos meia hora de oração aqui, de joelhos, orando, buscando a Deus. Não existe nada mais poderoso que a oração. Quando você se ajoelha para orar, isso não é simplesmente um ato religioso. Quando você começa a orar, você está tocando um mundo poderoso, você está tocando os céus, você está em um momento de Deus na sua vida. Um momento que pode transformar, que pode curar, que pode trazer paz, que pode transformar as circunstâncias da sua vida. A oração não é algo religioso, é algo poderoso. Então, quando a gente se ajoelha e está orando, Deus está agindo, Deus está ouvindo. Aquele momento é um momento de fé. Dizem, eu estava ouvindo um psicólogo aí, não sei quem, dizendo que a oração, acho que ele não era evangélico, ele dizia a oração, a prece, a reza, é um momento que não tem explicação, que é um momento que é transcendental, sobrenatural, quando você está orando e você está falando com Deus. Então, por isso Jesus nos mandou orar, nos ensinou a orar, por isso Jesus orava. Então, o que a gente precisa começar a fazer? Para a gente vencer essas maldições, essas invasões, essas intimidações do inimigo. Sabe que o inimigo, muitas vezes, ele começa a intimidar. Ele nunca vem com tudo, nem de uma vez. Ele começa a intimidar. Ele quer intimidar, colocar medo. Ele começa a dizer para você, olha, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. É uma mentira, e você começa a crer naquela mentira. Mas existe uma verdade poderosa, porque a mentira só pode ser vencida pela verdade. Não se vence uma mentira com outra mentira. Sim ou não? Então há uma verdade poderosa de que o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Você só precisa decidir em quem você vai crer, em quem você vai confiar. Então comece estabelecendo alicerces. Começa estabelecendo alicerces. E alicerce é a palavra de Deus. Em Mateus no capítulo 7, quem está lendo a Bíblia, fazendo a leitura anual da Bíblia comigo, está em Mateus. Estamos lendo Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que construiu a sua casa sobre um lugar firme, sobre um lugar sólido, poderoso, indestrutível, inabalável. E está dizendo da palavra, a palavra é um alicerce na nossa vida. Quando você traz a palavra para a sua vida, você traz um alicerce poderoso.
que vai te guardar, que vai te proteger, né, contra os ataques do maligno. Primeiro lugar, então, estabeleça alicerces sólidos e firmes para você, para sua casa, para sua família. Também, feche as brechas. Fechar as brechas é se arrepender, é confessar, é dar nome aos bois, né? Reconhecer Jesus, fazer morrer aquela velha natureza, tratar de mudar de hábitos. Eu estou indo rápido porque o tempo passa rápido, né? E nós não estamos no estudo bíblico, eu gostaria de me deter nisso, mas trate de mudar hábitos. Existem hábitos que estão prejudicando as nossas vidas. Existem hábitos perigosos que nós temos que tratar de cuidar desses hábitos, porque eles podem se tornar um caráter na nossa vida. Então cuidado quando você está na internet, porque quando você está na internet sozinho, você pode estar abrindo uma brecha na sua vida, por onde está entrando todo tipo de maldade, de malignidade, de perversão. Não há lugar hoje tão pervertido como a internet. Algo tão simples, cheio de brincadeira, de piadinha, que é o TikTok. Fica vendo lá, você vai ver que começa a aparecer, sim ou não? Sim ou não? Sejam sinceros. O que começa a aparecer? E se você fica naquilo, você sabia que existe o algoritmo? Ele percebe, o algoritmo, ele percebe o que você gosta, o que você vê mais, aí ele começa a te mandar mais daquilo. Sabia disso? Você fica vendo uma coisa no TikTok, o algoritmo, que palavra chata, né? O algoritmo, ele percebe que você gosta daquilo e ele começa a te mandar mais daquilo, mais e mais e mais e mais. Ele vai te encher daquilo e te encher daquilo, sabia? Por quê? Porque você criou um hábito. Você criou um hábito e ele entende isso. E essa coisa é demoníaca mesmo. É demoníaca. Esses dias eu cheguei no shopping e meu celular tocou, eu atendi, era uma mensagem: você está no shopping tal, procure tal loja. Eu falei: que isso? Tem alguém me perseguindo. Tem alguém me perseguindo. Então, hoje, você já tiveram a sensação que alguém te ouviu? A gente estava conversando, preciso comprar um aspirador de pó. Aí está conversando, aspirador de pó, de repente você vai ver seu celular, começa a aparecer um monte de propaganda de aspirador de pó. Isso não é de Deus. Isso dá medo. Entende? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Literalmente, aquela coisa de nós não estamos sozinhos. Está meio parecendo verdade agora, né? Mas a verdade é que essa sensação, às vezes a gente tem, mas a gente precisa perceber, entender e crer que existe sim um mundo espiritual, que além daquelas pessoas que estão nos ouvindo, e além de Deus que nos ouve, existe também um mundo maligno, que também nos ouve. E por isso a Bíblia nos manda tomar cuidado com as nossas palavras, porque aquilo que você fala, disse Provérbios capítulo 6, cuidado, você pode ficar preso com as palavras da tua boca. Isso é, as palavras, o diabo também pode usar as palavras para amarrar na nossa vida, para atrapalhar na nossa vida. Gente que sempre fica amaldiçoando, reclamando, murmurando, sua vida vai cada vez mais para baixo. Precisamos aprender a mudar nossa linguagem. Fechar as brechas, isso é fechar as brechas. Mude a nossa linguagem. Deixa de praguejar, de murmurar, de reclamar, de amaldiçoar. E está lá no trânsito, o abençoado te fechou. E você diz assim: oh, abençoado. Né? Oh, filho de Maria. Né? Não vai chamá-lo nem de Bartimeu, nem de Nicodemos, nada disso. Mas você tenha cuidado, porque a ira é uma coisa terrível.
Eu dei um exemplo da ira, mas existem muitos exemplos hoje dessa violência gerada hoje pela falta de cuidado que a gente tem e com as palavras que saem da nossa boca. A gente tem que fazer morrer a velha natureza, porque a palavra de Jesus diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós buscarmos encher o nosso coração com a palavra de Deus, com a força do Senhor, com a alegria do Senhor, nossas palavras vão mudar, nossa linguagem vai mudar. Isso é possível? É, claro que é. Né? Há outra coisa que nós vamos fazer, reconstruir as portas. Então, vamos reconstruir as portas. Nós somos uma cidade murada, vamos reconstruir as portas. Portas significam lugares de entrada e saída. Isso fala de discernimento, coisas que a gente precisa dar atenção, outras que não precisam. Nem tudo pode entrar, nem tudo deve entrar e nem tudo deve sair. Né? A palavra de Deus diz que o tolo, até o tolo, quando se cala, ele fica parecendo sábio. Ele tem cara de inteligente. Os nordestinos dizem assim, até o abestado parece inteligente quando ele fica quieto. Existe uma grande vitória, em muitos momentos e situações, ficar quieto, ficar calado. Lá em casa, um relacionamento, o grande problema é que quando um fala, o outro quer falar mais, o outro quer, aí o outro fala mais, aí o outro xinga mais, aí outro, e cada dia não vai subindo, vai descendo o nível. Porque alguém ainda não aprendeu. Existe um ditado que a gente tem que dizer assim, quando um não quer, dois não brigam. É certíssimo esse ditado, quando a gente aprende a se calar, mas a Bíblia fala, cuidado com as palavras. O tolo dá vazão às suas palavras, né? Dá vazão, fala o que vem na cabeça. Nem tudo deve sair e nem tudo deve entrar. Guarda isso para a sua vida hoje. Né? Sermos capazes de cuidar, de ter esse domínio, essa capacidade de trabalhar e controlar aquilo que sai e aquilo que não deve sair. Então, há um texto, não vou ler, porque o nosso tempo já avançou bastante, mas há um texto em 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 1 a 8, vou ler. 2 de Crônicas, acho que é segundo, não sei se eu anotei direito, 32, de 1 a 8, nos dá um exemplo de um homem chamado Ezequias. Ele era um rei, e ele lidou com fortalezas do inimigo em seus dias. É 2 de Crônicas ou é 1 de Crônicas? É 2 de Crônicas. Um homem chamado Ezequias, assim, ele era rei em Israel, e ele disse assim, depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes ao lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham encontrar toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro, isso é, fechou as brechas, e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Que interessante essa história, sim ou não? Bom, está claro, a cidade era uma cidade murada,
Mas a ideia é que daqui que parte dos muros haviam brechas, haviam espaços. Aí veio o inimigo, resumindo a história. Então, Ezequias, o que ele faz? Quando o inimigo ameaça, ele toma algumas atitudes. Em primeiro lugar, ele mandou fechar aquelas fontes, ou aquelas fontes que podem saciar o inimigo, que podem alimentar, que podem dar forças ao inimigo. Coisas que não são apropriadas, coisas indevidas. Nós devemos tomar cuidado de não alimentar o inimigo com palavras negativas, com atitudes, com comportamentos, com ir a lugares, ver coisas, enfim. Isso muitas vezes alimenta os demônios. Se meter em coisas ocultas, muito cuidado com essas coisas, porque essas coisas alimentam demônios na nossa vida. As coisas que não são apropriadas para nós. A gente tem que tratar de deixar o inimigo com fome e com sede. A gente tem que ter sede e fome de Deus na nossa vida. Jesus disse, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados, disse Jesus. Felizes, bem-aventurados. Então nós precisamos tratar de fazer o máximo possível na nossa vida, de não dar ao inimigo espaço, de não dar abertura para o inimigo, de não dar brecha para o inimigo agir na nossa vida. Restaurar os muros quebrados. Bom, ele começa então a fechar as brechas em nosso caráter, brecha em nossa vida, brechas na nossa alma, sentimentos, situações que nós já acabamos de dizer. Temos que cuidar. Temos que nos esforçar, nos preocupar, assim como nos preocupamos com a nossa saúde, assim como nós nos preocupamos em cuidar de nós mesmos e gastamos tempo e dinheiro com isso, começar também a nos preocupar em manter o inimigo longe de nós, longe da nossa casa, longe da nossa família. A gente tem dito aos pais, cuidado com seus filhos. Nós vamos estar com as crianças no sábado. Nós nos preocupamos muito com as crianças. A gente toma cuidado, a gente ensina aos pais, cuidado com as crianças estão vendo no tablet, no celular. Não dê celular para uma criança, não dê tablet para uma criança pequena, porque isso está alimentando uma criança, isso alimenta uma criança, isso pode prejudicar. Nós estávamos em casa vendo um desenho, isso faz um tempo já, vendo um desenho, e minha neta estava com a gente estava vendo um desenho, bendito desenho simples, de repente aparece no desenho um cachorro preto, e esse cachorro, ele vinha normal, assim, de repente ele ficava com os olhos vermelhos, assim, e ela se assustou. Aí imediatamente eu tirei, porque quem imaginar que num desenho tão simples, gatinho, que lindo, aparece um bicho desse. Aí o que aconteceu foi que depois, à noite, ela estava com medo. Aí você, não, isso é coisa de criança, isso é coisa normal. Isso não é normal. É normal ter medo e não poder dormir? É normal ter medo? Sim, é normal. É bom ter medo quando você vai atravessar uma avenida fora da faixa de pedestre, uma avenida movimentada. É bom ter medo nessa hora. Deve ter medo. Mas esse é um medo que nos protege. É um medo gerado pela preservação da vida, mas não um medo que nos atrapalha, um medo que tira a nossa paz, que tira o nosso sono, que tira a nossa alegria. Isso é uma fobia, isso é maligno. E a gente precisa ser liberto do medo. A gente tem uma música que a gente canta, um louvor que a gente canta que diz assim: eu já não sou mais escravo do medo. Eu já não sou mais escravo do medo. O medo escraviza. Aí falou que ele ergueu torres sobre os muros. Isso fala de oração. Isso fala, quando a gente ora, a gente ergue torres de proteção ao redor da nossa casa,
ao redor dos nossos filhos. Quando a gente ora, a gente levanta torres de proteção ao nosso redor. Isso fala da intercessão, da oração. Fazer armas, escudos, né? E assumir uma atitude de guerra. Com isso eu vou terminando. Vamos assumir. Eles assumiram uma atitude de guerra. Preparem as suas armas. Fiquem firmes, sejam valentes. Muitas vezes nós vamos poder evitar o mal. Outras vezes nós vamos ter que lutar contra o mal, sim ou não? Às vezes a gente não consegue vencer uma doença. Às vezes ela vem, mas a gente consegue lutar contra essa doença. E vencer. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio. Assumir uma atitude de guerra, uma postura de guerra, de indignação. Eu falei isso domingo passado. Nós temos que ter uma atitude de indignação. Se indignar contra o mal, contra a maldade. Ver uma criança sendo agredida violentamente, a gente se... Eu não sei o que acontece hoje. É terrível o que acontece. Esses dias havia um projeto de lei para condenar uma pessoa que matasse um animal. Até aí, tudo bem, porque quem mata um animal também não está legal. Tem problemas sérios, demoníacos. Aí, por outro lado, alguém disse assim, se você matar alguém, você vai ser condenado, você vai pegar 3 anos de prisão. Então, se um cachorro te morder, é melhor matar o dono do cachorro do que o cachorro. Mata o dono 3 anos, mata o cachorro 5 anos. Então, a gente está num mundo completamente atrapalhado, né? Porque quem está bem, com a sua vida em ordem, que tem paz, não faz mal nem para uma formiga. Nem para uma formiga. Né? Essas lagartas, essas lagartas que invadiram a nossa casa, misericórdia. Aí dizia assim, tem que matar, não matei uma. Eu pegava com a pá, com a vassoura, levava lá longe, e jogava. Não vou matar o bichinho. Né? Uma lagarta feia. Não vou matar o bichinho. Se você não tem coragem de matar uma lagartinha, vai matar entende? Então a maldade, quando impera no coração, quando há um descontrole, uma desordem na vida de alguém, percebe o que pode acontecer? O danado da lagartinha, larguei lá do outro lado, no canteiro, lá depois da avenida, e daqui a pouco eu estou ouvindo, lá vem a lagartinha. Não, essa lagarta eu vou repreender. Essa sim, não, essa sim. Né? Vinha atrás de mim. Eu falei, mas o que acontece? Então, o meu filho estava lá mexendo uma coisa lá fora. Eu falei, dá uma olhada lá, eu joguei a lagarta, está vindo atrás de mim. A bendita lagarta. Uma atitude de mudar a disposição do nosso coração. Mude a disposição do teu coração. Muda. Uma atitude de crer. Né? Uma atitude de coragem, de força, diante desse mundo hoje, das dificuldades, das lutas. Ter uma atitude de coragem, de força. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus diz que devemos. E erguer muros de proteção na nossa vida. A oração, a palavra de Deus, tempo com Deus, jejum, servir ao Senhor. Vai para a igreja, irmão. Está sendo tentado? Vai para a igreja. Está sendo tentado ir para o boate, para o barzinho. Vai para a igreja. Vai buscar Deus. Entende? E isso não é coisa de gente religiosa, não. Eu não me meto na internet. Me perdoem se eu não mando parabéns, né, faz aniversário. Irmão, não fico na internet, nem em Facebook, nem Instagram. Não fico. Então não adianta. Às vezes me mandam mensagem lá de aniversário, não sei o quê. Eu acho desses dias eu achei alguém no Instagram que mandou uma mensagem enorme de aniversário, agradecendo. Eu achei. Aí eu mandei, obrigado, eu só vi agora a sua mensagem, 2 meses depois. Entende? Mas outro dia eu estava lá, me apareceu uma mensagem. E era uma moça, uma menina, uma adolescente aqui da igreja, que escreveu assim, que postou assim.
Ai, domingo, não sei o que eu vou fazer, não tem nada para fazer. Eu falei, não. Eu falei assim, vai para a igreja, minha filha. Vai para a igreja. Aí ela apareceu na igreja, disse, ai, apóstolo, eu vi sua mensagem. Meu Deus. Eu falei assim, pois é, você falou que não tinha nada o que fazer na vida, não sabia o que fazer no domingo, eu disse, vai para a igreja. Então, essa é apenas uma brincadeira, mas servir ao Senhor, ocupar o seu tempo, ocupa seu tempo com as coisas boas, principalmente com as coisas de Deus na sua vida, ocupa, porque, sabe o que dizem da mente vazia, Mente vazia, oficina do diabo, Mente vazia. Então, vamos deixar a procrastinação, vamos deixar essas coisas, vamos começar a viver uma vida de vitória, de fé, as pessoas hoje querem ter uma mente, quero ter, hoje se fala muito sobre isso também, saúde mental, saúde emocional, se fala muito sobre isso, mas eu quero dizer para você, num mundo terrível como esse, só Jesus mesmo na nossa vida, só o Espírito Santo pode trazer paz à nossa vida. Podemos ter saúde mental e emocional quando nós temos Jesus, nós temos a sua palavra em nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Obrigado, Jesus. É a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia é poderosa, Tem resposta. Não há luta, não há necessidade na nossa vida que Deus, para qual Deus não tenha resposta. Para que Deus possa agir. Deus possa atuar. Obrigado, Senhor. Vamos dar graças a Deus aí no seu lugar. Por um instante com os seus olhinhos fechados, só para você não se distrair, você dá graças a Deus, e diz, e começa a pensar, começa a dar lugar ao Senhor, a Deus na sua vida, começa a crer, que embora as situações estejam difíceis, Deus pode trazer a vitória, Deus pode trazer a paz, Deus pode agir na sua vida, pode tirar o medo, o temor, Deus pode fechar essas brechas que se abriram. Às vezes a gente não sabe quando foi, uma criança abusada na sua infância, logicamente, uma criança, ela cresce com aquela brecha na sua alma, aquela dor, uma experiência negativa no casamento, na família, tudo isso pode abrir uma brecha, mas hoje o Senhor traz a sua palavra para nós, que através da oração, da fé, hoje o Senhor quer fechar essas brechas na sua vida e trazer essa cura, essa libertação que você precisa. Às vezes nós temos uma ferida, uma experiência ruim que nos feriu, nos machucou, e a gente fica tentando evitar isso, fica tapando isso. E sabe que uma ferida tapada demora mais para ser curada. Entende? Demora mais para ser curada quando a ferida é tapada. Então, precisa destapar isso e pedir que o Senhor traga paz, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura. E aí você vai dizer, Senhor, eu quero aprender a controlar minha ira, minha raiva. Quero aprender, Senhor, a controlar minha língua. Tenho sentido que a minha língua tem sido maligna, maldosa. Quero controlar o medo. Tenho sentido medo nesses dias. Tenho sentido medo da enfermidade, sentido medo. Enquanto nós estamos aqui nos preparando, nós temos aí um chat ao vivo, você pode, que está nos ouvindo, você pode mandar o seu pedido de oração. Tem alguém nos pedindo oração, nós temos o pastor Rogério e a pastora Denise, eles nos pediram que oremos por eles. Ele está no hospital nesse momento,
com a pressão altíssima, mas altíssima não é 12/8 não, é 19 por alguma coisa e tudo, e ele não está bem. Então eles pediram que nós orássemos por ele, e eles estão nos ouvindo no hospital, então nós vamos orar por ele neste momento, amém? Nós vamos orar por ele nesse momento, nós vamos orar. Eu quero, pastora Renata, traz a sua mamãezinha aqui, nós vamos orar por ela, né? Porque não tem andado bem esses dias. Nós cremos, irmãos, quantos crerem no poder da oração? Quantos sabem que Jesus cura? Amém? Nós vamos orar por ela, vamos orar por eles, vamos orar por essa necessidade, vamos orar para que Deus fortaleça em nome de Jesus, né? Não está sendo fácil. Nós vamos orar por você também, se você tem uma necessidade, uma luta, uma dificuldade, e quer que nós oremos por você, vamos orar, vem para cá, vem para a presença de Deus, vem buscar a Deus. Eu quero que Deus tire o medo da minha vida, quero que o Senhor trate com algumas áreas da minha vida, que eu sinto que o inimigo me ataca, que eu imperdi minha liberdade, minha alegria. Então você vem para cá que nós vamos orar. Uma enfermidade, não se preocupe, pode vir, não se preocupe, isso, não tenha medo não, nem vergonha, né? Vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, vamos pedir a Deus que Ele traga essa paz que você precisa, né? Que Ele traga essa paz que você precisa, que Ele levante muros ao seu redor, muros de proteção, de cuidado de Deus, né? Contra toda a maldade. Você sabe que foi lançado contra a sua vida palavras indevidas, né? Palavras negativas. Eu tratei uma vez com um menino que ele tinha um problema sério de insegurança, mas sério de insegurança. Não era um menino, já era um rapaz, e ele não avançava, ele não conseguia fazer nada, ele tinha muito medo, muita insegurança, e então comecei a conversar com ele no aconselhamento, e ele me contou que o pai, quando ele era criança, o pai não só o agredia fisicamente, mas também chamava ele de tonto, chamava ele de inútil, e dizia: você nunca vai ser nada na sua vida, você nunca vai ter nada na sua vida, você nunca vai ser ninguém. E aí eu percebi que ele tinha uma brecha que se abriu, e os demônios, diabo maligno, amarrava a vida dele. Aqueles pensamentos, aquelas mentiras se tornaram verdade na sua alma, e ele não conseguia vencer, não conseguia superar. Ele acreditava piamente que ele era tolo, que ele era incapaz, que ele não podia, ele acreditava. Então eu comecei a ler para ele a palavra, e eu disse: vamos orar, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te libertar. E eu abraçava ele e dizia: o Senhor te ama, o Senhor é teu pai amoroso, o Senhor é teu pai que nunca vai te dizer algo desse tipo. Ele sempre vai dizer que Ele te ama, que você é um filho bom, que Ele cuida de você, que Ele tem o melhor para você. E ele chorava, e o Senhor libertou, ele foi liberto. Hoje ele é um servo de Deus poderoso, casou, tem filhos, está bem. Mas tinha algo que amarrava a vida dele, que era uma mentira que foi implantada no seu coração. E hoje o Senhor vai nos libertar disso, em nome de Jesus, essas vidas preciosas. Vamos orar aos pastores que estão aqui, vamos orar por esses irmãos e irmãs, vamos orar por essas vidas. E eu vou orar por vocês também, em nome de Jesus. Pai, Tua presença, Teu Espírito Santo. Tem mais gente aqui, gente, para orar? Isso. Muito bem, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas preciosas. Nós colocamos as nossas mãos sobre essas vidas, Senhor. Nós ordenamos que venha o Teu reino agora, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor traga a cura agora sobre a nossa irmã, em nome de Jesus. Agora, Pai,
vamos orar pela nossa irmã Ruth. Ore comigo por ela. Ela não está bem, ela está muito afetada na sua saúde. Ore comigo, diga: Senhor, se você orar, Deus vai responder. Seja específico. Eu oro pela irmã Ruth. Peço por ela agora em nome de Jesus. E o Senhor traga cura agora em nome de Jesus. Nós ungimos sua vida. Nós ungimos agora o seu corpo. E ordenamos a cura do Senhor agora. Cura, Senhor. Cura seu corpo agora, Jesus. Nós como igreja oramos. Oramos, Senhor, pelo pastor Rogério, que está no hospital, com pressão alta. Vamos orar por ele agora. Ore comigo agora pela vida desse servo de Deus. Ore por ele agora em nome de Jesus. Senhor, traz a tua paz agora, Jesus. Traz a tua cura agora, Senhor, sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. A causa dessa pressão alta, toca agora, Senhor. O Senhor é poderoso. Jesus disse: no meu nome orarão pelos enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós oramos porque o Senhor nos mandou orar. Nós oramos porque o Senhor nos ensinou a orar. Nós oramos porque o Senhor nos mandou ir e orar pelos doentes e orar pelos enfermos, em nome de Jesus Cristo. Portanto, agora, Senhor, nós vamos e oramos e repreendemos toda a enfermidade sobre a vida do teu servo agora, Senhor. Põe a tua mão agora, Jesus, que essa pressão baixe agora, milagrosamente, poderosamente. Baixa essa pressão agora, em nome de Jesus. Oramos por essa família da nossa irmã que pede oração, Senhor. Oramos por toda essa família agora. Oramos que o Senhor te leve a tua paz agora. Deus, eu faço um milagre agora em nome de Jesus. Oramos por todas as necessidades, cujos nomes de pessoas nós temos aqui, Senhor, nossos pedidos de oração. Oramos, ó Deus, por todos esses pedidos, por esses clamores, por todas essas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Traz a cura agora, Senhor, faz a tua obra perfeita. Nós temos fé, Senhor, por isso nós oramos, porque nós temos fé, Senhor. Oramos por cada família aqui, hoje aqui. Oramos por cada família nesse lugar, representado pelos casais, pelas vidas que estão aqui. Nós oramos agora, Senhor. Traz a tua bênção, traz a tua paz, Senhor. Traz a resposta, Deus. Traz a tua bênção, repreende o maligno, repreende o mal, repreende a enfermidade agora, em nome de Jesus. Traz a tua alegria, traz a tua paz. Faz um milagre, Senhor. Um milagre hoje, neste lugar, Senhor. Faz um milagre em quem nos ouve, Senhor. O teu servo que está lá no hospital, faz um milagre na vida dele agora, para que todos vejam, que todos constatem, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de poder. Olha, a gente estava orando, enquanto eles continuam orando, nós temos um pastor que vem aqui. Ele me ligou. Ele estava no hospital, na sala de cirúrgica. Ele ia fazer uma cirurgia. Não era uma cirurgia simples. E a pressão dele estava tão alta que os médicos disseram: nós vamos aferir mais umas vezes. Se a tua pressão não baixar, nós não vamos fazer a cirurgia. Ele estava cheio de ansiedade, e a pressão alta, a pressão subindo, a pressão subindo. Aí ele me escreveu. Ele pediu o celular. Ele falou: eu preciso que me dê um celular. Ele deram o celular dele. Ele me escreveu: estou aqui na sala de cirurgia, minha pressão não baixa. Orem por mim. Orem por mim. Faça uma oração. Apóstolo, faz uma oração em áudio para mim, por favor. Aí eu fiz oração. Orei. Mandei. Ele ouviu a oração. E deixei. Aí passou lá, não sei quanto tempo. Lá bem mais tarde ele me escreveu. Disse: olha, fiz a cirurgia, minha pressão baixou, fiz a cirurgia, está tudo bem, já vou receber alta. Entende? Deus responde nossas orações. Deus responde as nossas orações. A gente só precisa crer e orar. Não adianta dizer: Deus responde a nossa oração, que lindo, mas se você não ora, né? Jesus disse assim:
vocês oram, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque vocês não pedem em meu nome. Jesus disse, quando vocês pedirem, peçam no meu nome. Porque a todo aquele que pede, eu darei. O Senhor quer responder nossa oração, mas a gente resiste muitas vezes em orar, né? Então Deus é maravilhoso. Amém? Obrigado, irmão. Pode sentar-se um instante. Tenho certeza que daqui a pouco nos vão ligar para nós que vai estar tudo bem, o pastor Jair vai para casa, vai ficar bem. Nós estamos falando com ele porque eles estão nos ouvindo. Muitas vezes as pessoas nos ligam, né? As pessoas nos escrevem e elas estão no hospital. E a gente ora, e Deus é maravilhoso, né? A gente orou por vidas que hoje estão bem. A gente orou pela Helena, né, irmãos? Logo, logo vocês vão ver como está essa criança. Está uma fofura assim, né? Está redondinha. Mas foi uma luta, viu? Essa criança teve 7 paradas cardíacas. Um bebê de 1 mês. Então, foi algo... Nós lutamos muito em oração e Deus respondeu. Muito bem, olha. Antes de terminar, nós queremos conhecer pessoas especiais que honram. Olha quanta gente está aqui hoje pela primeira vez. E a gente sempre tem alegria. A gente quer conhecer vocês, que a gente quer abraçar você, quer mostrar para você que você é muito bem-vindo aqui hoje na casa de Deus. Pena que não está todo o povo aqui, né? Senão você ia ver o que é ser abraçado hoje aqui, né? Mas a gente quer receber você, conhecer você, então eu vou chamar seu nome. Vou pedir que você fique em pé no seu lugar um instante, por favor, permaneça em pé, para que a gente possa te dar um grande abraço. Está conosco pela primeira vez o Anderson Souza. Onde está? Aqui está Anderson Souza, Ariana Santos, Gustavo Ferreira, aqui está o Gustavo, Maria Elisa Andrade, e Ana Maria Silva e Ana Caroline. Ali estão, olha quanta gente linda nos visita. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Pedir que você saia do seu lugar, vai lá e dá um abraço assim, abençoado. Isso. Um abraço abençoado. Muito bem. Você não sabe como é importante esse abraço, pastor. Vai lá. Você não sabe como é importante dar esse abraço, né? Esse abraço abençoado. Isso. Amém. Recebe esse abraço como de todos nós, de toda a igreja, viu? Obrigado pela sua visita. Obrigado por estar aqui hoje. Espero que a gente possa ajudar você. Espero que você possa ser atendido, né? É uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Muito bem, aí a festa está grande, né, irmão? Celebrando, aproveita. Olha, quer dizer uma coisa para vocês. Quer dizer uma coisa para vocês que estão aqui hoje pela primeira vez. Podem sentar. Quer dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Quer dizer que vocês podem contar conosco como igreja. O que nós pudermos, em que nós pudermos te ajudar, conte conosco. Sua família, casal, qualquer necessidade, se você quiser compartilhar conosco, nós estamos aqui prontos para ouvir, para atender, para ajudar em que nós pudermos, em que o Senhor nos permitir, tá bom? Conte conosco, de verdade não são palavras, não, é realmente, nós temos vários pastores, líderes, gente preparada para te ajudar, para te apoiar em qualquer necessidade. Muito bem, já falei da nossa festa para as crianças amanhã não, sábado, a partir das 14 horas, pode ser criança grande, pode ser criança que tem barba, se vier para ajudar, pode, vem ajudar e aproveita, né? Olha, vem porque vai ter pirulito, eu gosto de pirulito, né? Vai ter pirulito, vai ter todas essas coisas que a gente gosta, né? A gente adulto também gosta, né? Então, sábado, se você quiser, pode trazer, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar com o pastor Ricardo, a pastora Priscila, mas a gente, estamos aqui a partir, vamos estar aqui desde as 9 da manhã, né? Preparando tudo para receber as crianças. Depois nós temos uma reunião com os pastores e vamos ficar até misericórdia, né? Então esperamos vocês aqui no sábado. Também quero que você prepare aí o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Você sabe que nós
Também não temos essa coisa de ficar falando muito sobre isso. Nós entendemos que isso é um fundamento, nós entendemos que um cristão é alguém que sabe dar ao Senhor a sua oferta. Nós temos aí, você pode usar aí nas cadeiras o QR Code, e você pode dar a sua oferta ao Senhor hoje, abençoar a obra de Deus, abençoar a igreja do Senhor. Olha, nós temos uma empresa, nós abençoamos essa empresa, né, que nos doa 150 cestas básicas por mês, já faz bastante tempo. Nós temos quase 100 famílias que mensalmente nós distribuímos cestas básicas. Todo mês elas vêm aqui buscar e nós entregamos, famílias inteiras. No Dia das Crianças nós distribuímos brinquedo, distribuímos doce para as crianças, brinquedo. São gente extremamente carente, que a gente cadastra, que a gente procura saber, que a gente procura realmente saber se tem essa necessidade. E são minha gente é gente que tem muita necessidade, mesmo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Nós temos uma ONG e a gente faz vários trabalhos nessa área de distribuição de alimentos, de cuidar de pessoas, de remédios. A gente compra remédios, pessoas que precisam, entende? Então, a gente procura, nós não temos essa coisa, nós trabalhamos muito forte nessa área, né? De cuidar de quem tem fome, quem tem necessidade também, né? Além do mais, nós temos gente que nós atendemos, que está bem longe de nós, lá na África, né? Sem falar, gente que nós atendemos na África, tem um pastor nosso, do Zimbábue, nos escreveu, quero que vocês orem por ele, o nome dele é Danson, ok? Não vou falar o sobrenome dele, porque o sobrenome dele não dá, é Danson, em Zimbábue, ore por ele. Ele fez uma cirurgia da próstata, e câncer de próstata, e deu problema, deu problema, e ele está super mal, não está nada bem, vai ter que sair do Zimbábue e ir para a África do Sul, porque o Zimbábue é um país pequeno, não tem muitos recursos, tem que viajar, não tem recursos, e a situação está difícil. Me escreveu, nós estamos orando para ver se podemos ajudar de alguma maneira. Sempre isso acontece, a gente sempre está atendendo as necessidades da África. No Malawi, o pastor Lucas, que vocês vão conhecer, eu quero trazer o pastor Lucas aqui, é um homem extremamente humilde, foi aquele que nós compramos a moto para ele trabalhar lá na África. Ele me escreveu, disse, apóstolo, estamos passando fome aqui, a situação está difícil, aí a gente tem que socorrer, né? É sempre assim, nós sempre estamos correndo e apoiando e ajudando, essa é a nossa visão, né? Enquanto você se prepara, nós vamos ver nossos avisos. Olá pessoal, começa agora mais um CC News. Fique atento aos avisos do mês de outubro. Ok. Problemas técnicos, vamos colocar em pé e vamos trazer ao Senhor, apesar que os avisos mais era de sábado mesmo, né? E, enfim, era mais do que isso. Muito bem. Pegue a sua oferta, vamos orar, vamos terminar orando, e aí vamos terminar louvando a Deus e trazendo a nossa oferta. Se você vai trazer, tem alguém aqui esperando você, senão você pode fazer pelos aplicativos. Oramos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite especial, muito obrigado pelas vidas preciosas que nos visitam, que nos honram hoje com a sua presença. Que o Senhor abençoe suas vidas, que o Senhor abençoe suas famílias. Senhor, envia teu povo hoje guardado, protegido pelo Senhor. Envia teu povo com vitória, com bênção. Nós abençoamos cada vida hoje aqui, Senhor. E te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, prospera aquele que dá, aquele que entrega ao Senhor a sua oferta. Prospera, Senhor, essa casa, essa família. Supre as necessidades de trabalho, de recursos. Supre, Senhor, para cada casa aqui, nunca falte o alimento, o pão de cada dia que o Senhor nos dá, que o Senhor dá àqueles que te amam e te buscam. Senhor, abençoa e prospera cada lar aqui representado. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Muito bem, domingo às 10 horas, nosso culto, te esperamos.
E também às 18 horas nós temos culto. Às 10 da manhã e às 18 horas. Deus te abençoe. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Deus te abençoe. Até domingo às 10 e às 18 horas.